Fala pessoal, tudo bem? Eu tô com um cara aqui que vocês não vão acreditar que esse cara faz. Eu tenho certeza que você vai gostar, então olha, antes de começar esse vídeo, já dá seu joinha, já se inscreve no canal, porque se você não gostar desse vídeo, cara, nem adianta você viajar mais. Tô com o Rafael aqui, Rafael Incal, e ele vai falar pra vocês o que ele faz, qual que é o emprego do cara. E aí, fala pra eles, qual que é o seu trabalho? Eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo, né? Porque eu trabalho viajando e eu viajo trabalhando também. Eu trabalho com viagens e eu me autodenomino viajante profissional. Cara, não existe um sindicato dos viajantes profissionais, mas eu trabalho profissionalmente com viagens e é um título carinhoso que eu dou a mim mesmo. Não é um título que eu inventei, tem algumas outras pessoas no Brasil que usam esse termo e é um termo de muito carinho. Não, porque se vocês forem... eu vivo fazendo o que eu amo, né? Com certeza, se vocês forem ver o cartão do cara, depois eu vou mostrar aí o cartão do cara, você já olha e você já fica louco com o cartão que ele tá usando. Eu vou mostrar depois. E aí me conta como surgiu a ideia de ser um viajante profissional, viver de viagem, viver com viagem. Cara, vamos lá. Eu conheci o marketing digital, hoje eu trabalho com marketing na internet. Eu conheci o marketing digital procurando em relação à viagem. Eu não estava procurando como ser um empreendedor, como abrir uma empresa, como demitir o seu próprio chefe. Eu dava aula, gostava muito de dar aula. A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores. Eu gostava muito de dar aula, não tive aquela crise de meu Deus do céu, preciso abandonar tudo, eu odeio minha vida. Não, mas cada vez eu gostava mais de viajar. Aí eu falei, será que eu não consigo aliar trabalho à viagem? E aí eu comecei a procurar possibilidades, mais do que procurar possibilidades, procurar pessoas que faziam alguma coisa parecida com isso. Fui atrás de muitos brasileiros e tive muita ajuda. Isso é importante ressaltar. Tive muita ajuda e aí comecei a desenvolver. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, eu sabia que eu queria trabalhar com viagem e a coisa foi caminhando e vem caminhando. Mas surgiu de procurar novas possibilidades, procurar outra forma de rentabilização, no caso, porque eu trabalhava dando aula, fazendo isso ao redor do mundo. E aí eu peguei e falei, já que eu vou trabalhar ao redor do mundo, por que eu não posso ensinar as pessoas a viajarem mais? Eu vejo que é uma dor tão grande, tanta gente... É muito difícil quem fala, eu viajo o tanto que eu quero. Sim. Todo mundo quer viajar mais. Eu falei, isso eu posso ajudar as pessoas, eu posso ensinar. E hoje eu faço isso. Eu viajo e ensino as pessoas a viajarem. Então, eu acho fantástico isso porque, imagina só, tem muita gente aí que ganha muito dinheiro e não consegue viajar. O cara tá aí ganhando 5, 6, 7 mil reais por mês, mal faz viagem, às vezes o cara não consegue se organizar para viajar. O cara que tá um professor de matemática, né, dava aula de matemática, já viajava o mundo. Como que era para você se organizar naquela época? Como você começou essas viagens antes de você tomar a sua liberdade financeira, lá no comecinho? Bom, vamos lá, eu vou contar o que eu digo que é minha primeira viagem internacional, mas não é a segunda. A primeira eu fui quando eu era molequinho pra Argentina com meu pai. Mas não foi, eu não tinha nem dinheiro pra pagar, nem trabalhava, tinha acho que 7 anos, 8 anos. Mas a outra que eu chamo de primeira viagem foi a primeira viagem que eu fiz sozinho, foi um mochilão pela Europa em 2008. Eu fiz 9 países em 27 dias. 27 dias. Isso, uma coisa que hoje eu não recomendo pra ninguém, porque é muita coisa. Fica muito tempo no aeroporto, etc e tal. Mas como que surgiu? Da onde que veio o dinheiro para pagar isso? Eu dava aula e eu juntava dinheiro todos os meses, juntava um pouquinho todo mês e gastava todo um mês só. Eu juntava o ano inteiro e gastava um mês só. E esse mês acabou sendo o meu mês de viagem, que era o mês de julho. Então de 2008 até 2014 eu sempre fazia uma viagem internacional de pelo menos 30 dias ao redor de alguns lugares. E eu tinha uma meta na época que era conhecer as 7 maravilhas do mundo. Essa meta ainda existe. Falta muito. Falta uma. Falta uma. Falta Petra na Jordânia. Petra na Jordânia. Mas também, logo. Tranquilo. Uma hora eu apareço por lá. Quantos países você já viajou? Mais ou menos? Cara, pisados 47. 47. Mas pisado não quer dizer que eu conheça 47 países. Tem alguns que eu pisei no aeroporto e eu conto também. A segunda contagem eu não tenho, mas já rodei bastante. E como eu te disse, hoje eu vejo que às vezes é melhor você andar menos. Você não precisa ter 47, às vezes você tem 20 bem feitas, às vezes você tem 10 bem
pra valer. Quando eu comecei a viajar, eu queria muito, eu quero conhecer o mundo inteiro em um mês É exatamente o que eu tô... Calma, não precisa. É melhor você ir para menos lugares, você gasta menos, você conhece melhor e você consegue entender mais. Você ficar 2, 3 dias num destino, você vai conhecer o quê? O ponto turístico, que todo mundo conhece. Agora você consegue ficar mais tempo num determinado lugar, ficar com calma, aí você conhece o povo, você conhece a padaria da esquina, você conhece como que é a vivência do pessoal. Eu hoje gosto mais desse tipo de viagem. Eu conheci o Rafa ontem, não foi anteontem. Ele tava comentando que ele tinha acabado de voltar do Peru. Voltei do Peru. Imagina só, o estado do Peru, o governo do Peru fala assim, ó, vem aqui que eu pago toda a sua viagem, só vem dar um passeio aqui. Imagina só que loucura. Isso acontece muito quando você trabalha com imprensa, principalmente mídia escrita ou blog. Alguns órgãos de turismo, eles te convidam para divulgar o destino. Então, por exemplo, Rafa, esse destino do Peru, abriu o destino de Chachapoyas. O pessoal está querendo divulgar, porque é um destino muito legal, histórico, tem a 3ª maior catarata do mundo. A gente está chamando alguns influenciadores, que fui eu, fui com uma amiga também, a Patrícia, de um outro blog, que é o Leblog. Então tem gente que trabalha divulgando esses destinos, e isso eu também faço um pouquinho. Sim. Não, um pouquinho, né? O cara, ele tem aí uma legião de fãs no Instagram, no Facebook. E aí, como estão os seus números hoje? Você tem uma noção? Já até perdeu a... Cara, não, nunca perco a noção. Nunca perco a noção, porque você tem que saber quantas pessoas você está atingindo e para quantas pessoas você faz diferença. Então, cara, em mídias sociais aí, somando todas, deve ter umas entre 100 e 200 mil pessoas e mais lista de e-mail, mas eu acho que o importante é você trabalhar como se tivesse uma pessoa. Cara, escreve para aquela pessoa e dá uma coisa relevante para essa pessoa, fala mais do que interessa para essa pessoa do que interessa para você. Quando você vai produzir conteúdo, você é pro próximo. Então, não importa tanto qual o número de pessoas que você atinge, mas como você atinge essas pessoas. O que você está fazendo para essas pessoas? Porque se você faz um trabalho correto, seus números só aumentam. E se você não deixa bons rastros, se você deixa portas fechadas atrás de si, nem importa quantos números você vai ter, porque você não está atingindo as pessoas de uma maneira legal. Não, é interessante isso, porque ele posta conteúdo diariamente. Vou deixar aqui os links para as mídias sociais dele, vou deixar linkado aqui embaixo, daí vocês seguem ele também, conhecem melhor o trabalho dele. Todo dia ele está em um lugar diferente, ensinando você como que você pode ir para lá, mostrando os pontos turísticos, né? É isso aí, tem bastante coisa. Qual que é os próximos destinos? Já tem aí uma listinha para onde você vai agora? Cara, eu tenho uma lista só no mês que vem, que eu sei que eu vou pro México, e depois eu não sei mais. Eu vou pra Riviera Nayarit, que é o destino do México. Muito bonito, tem uma praia no meio de uma caverna, parece ser bem legal, ainda não conheço. É aquela que é fechada assim, embaixo sai do sol. Isso aí, é um lugar que também me parece maravilhoso, e depois não sei. A coisa acontece muito rápida. Só esse ano eu rodei bastante pelo Brasil, acho que já fui para uns 10 estados brasileiros. Aí acabei de ir pro Peru, não sei, eu também não gosto de planejar tanto a longo prazo não, eu gosto de... Dá louco, dá louco e vai. Não é dar louco, é mais ser surpreendido. Deu vontade de ir para tal lugar, eu posso ir. Por que eu posso ir? Porque eu posso levar minha empresa dentro do meu notebook. Isso é poderoso, não quer dizer que eu vou... Tem gente que pensa que eu tô sempre de férias, não tô sempre de férias, eu tô sempre trabalhando. Então, às vezes, eu aproveito até um destino menos do que um turista aproveitaria, porque o turista vai pra lá e ele desliga de tudo. Já aconteceu você chegar em algum país, você fala, puta, eu quero conhecer muito esse lugar, aí começar a vir uma carga de trabalho e no fim você acabar não conhecendo muita coisa? Isso acontece, não só pelo trabalho em si, mas às vezes imprevistos acontecem em toda viagem. Hoje, uma coisa que eu aprendo é isso, cara, fica mais tempo no lugar. Se tem um imprevisto de 1 dia, 2 dias, você tem mais meia dúzia de dias pra ficar. Então calma, você não vai conhecer o planeta inteiro em uma única viagem. Às vezes é melhor viajar, vou passar um mês em quantos países? Pô, será que não é bom você passar em um país só? Em vez de ficar saindo que nem um louco, entrando e saindo de aeroporto e gasta dinheiro e vai e troca de hotel e carrega a mala. Será que você não quer ter uma viagem mais tranquila de saber como é a vida na Ilha Grega? Como que é a vida em Portugal? Ao invés de você voltar um mês depois e falar, eu tenho foto no Arco do Triunfo, eu tenho foto na Torre Eiffel, E que pessoa você conheceu? Eu conheci ninguém. O pessoal do guichê.
dos lugares, você acaba não vivendo o ambiente mesmo. Isso é um negócio interessante, você falou, pô, vou ficar um mês numa aldeia ali na Grécia, numa ilha ali da Grécia, eu vou passar um mês em algum lugar ali da África. Como que você lida com a diferença de idioma? Sei lá, você tá aqui hoje, você vai pra Rússia. Porra, a Rússia Como é que você vai falar russo? Vai aprender russo em 3 meses? Ou vou pra Grécia, vou aprender a falar grego em 3 meses? Como que você trabalha com isso? Isso é uma coisa muito legal. Se você for pensar o Homo sapiens aí, ele tem mais de 100 mil anos de existência. E as línguas, elas têm muito menos do que isso. Então é incrível, cara. Mas você não precisa falar nenhum idioma para se comunicar. Você se comunica em qualquer lugar do mundo sem falar uma palavra. Todo mundo te entende, você se entende, é lógico. Você não vai ter um papo normal com o russo se você não fala nada de russo, não fala nada de português. Se você souber o inglês, isso já ajuda demais. Se você souber o inglês e o espanhol, nossa, muito legal. Agora, quando você vai para um destino, eu acho legal você aprender pelo menos bom dia, obrigado. Você não precisa saber falar o idioma. Mas, cara, você tá no país do cara, você se esforça para falar, você vai ser muito bem-vindo e você vai abrir muitas portas. O pessoal vai ser simpático com você e você... Cara, até falar o idioma do cara é você vivenciar um pouco da experiência do que é a vida do cara. E essa barreira do idioma, ela é normal, ela parece um pouco assustadora mesmo, mas é normal. Você pensa que quando você era bebê, você era um bebê e você não falava uma palavra sequer. E como um bebê você sobreviveu. Você acha que como um homem adulto você não vai sobreviver só porque você não fala o idioma? Você falou um negócio interessante que é, eu vou viajar para aprender inglês e não vou aprender inglês para viajar. Isso é muito real, porque eu achava que eu falava inglês, até que eu comecei a conhecer uns americanos. Eu falei, cara, eu não sei falar nada. Você fala, não, a vivência que você tem dentro das escolas, dentro do seu mundinho ali não é nada quando você realmente bota a cara a tapa ali. É isso, e o mundo é tranquilo, pode viajar. Viaje mais. Viaja mais. Depois muita gente sofre com um problema futuro. Ah, mas e se acontecer de eu perder meu passaporte? Aí você resolve o problema. E se acontecer, aí você resolve. Agora você vai ficar pensando em todos os problemas que pode acontecer, aí você vai enlouquecer e não vai viajar. Nunca vai sair de casa. Exatamente. Vai ficar sempre da porta pra dentro. É isso aí. E já aconteceu de passar algum perrengue, algum desespero numa viagem? Cara, tem de monte, porque principalmente quando você viaja todos os dias, eu que tenho uma vida viajando, existe um perrengue como em qualquer situação diária. Mas quando você está fora do país, quando você está num lugar que não fala o seu idioma, que não tem a sua moeda, enfim, isso dá alguns sustos. Eu já passei, por exemplo, uma vez no Equador, de eu chegar numa ilha, eu só tinha dinheiro em real, eu não conseguia sacar do meu cartão de crédito e eles não trocavam real. E eu estava numa ilha. Eu não tinha tipo $1 nem para sair da ilha. E... Bom, num caso desse daí, se tudo der errado, qual que é o conselho a se fazer? Eu não precisei fazer isso, mas depois eu conto o que eu fiz. Se acontecer um problema muito sério, o que você faz? Você vai procurar o consulado, vai procurar a embaixada brasileira, vai chegar e falar, eu sou cidadão brasileiro, eu perdi todos os meus documentos, ou eu fui assaltado, ou eu quebrei minha perna, ou... Você tenha um braço do Brasil fora do Brasil. Mas em todos os países que você vai, normalmente tem um consulado para te dar apoio. Se não tiver, vai ter no próximo e você vai se informar. Hoje acesso à internet todo mundo tem. Dá uma olhadinha. Qual que é o consulado, onde fica o consulado, tal, para você entender para onde você está indo. Eu nunca precisei usar desse artifício. Mas eu sei que se isso acontecer, eu posso chegar lá e falar, eu sou cidadão brasileiro, tem a foto dos seus documentos, as fotos oficialmente não valem nada. Mas se você vai no consulado, você pega e fala, eu tenho o número, ele pode puxar e ver um documento que vale alguma coisa. É interessante que você tenha. Essa é uma grande dica. Mas só te contar como que eu saí do negócio do Equador. Eu tentei passar o meu cartão de crédito, não foi. Até que chegou uma hora, ela passou de um modo analógico, ela ligou para lá e ela conseguiu sacar o dinheiro do cartão e eu consegui ficar com esse dinheiro. Mas foi bem complicado isso. Depois de umas 2 horas, eu cheio de mala. E o susto, né, de você pensar, como que eu vou sair da ilha sem $1? Depois que se soluciona, você dá até risada. Mas na hora você fala, nossa senhora, o que vai acontecer com a minha vida? Então,
essa é uma dica importante que ele falou de manter uma cópia dos documentos em local seguro. Porque, eu vou dar um exemplo até familiar, minha avó ela foi para Espanha, saindo do aeroporto roubaram ela. Levaram a bolsa, levaram o passaporte, levaram as coisas do hotel, levaram o dinheiro, levaram tudo. Aí, para se resolver, ela foi no consulado com os documentos e resolveram tudo para ela. Então, uma dica muito importante é você ter uma cópia do passaporte. Ou pelo menos os números, né? Porque pode ajudar muito. É o que eu falei, eu nunca precisei. Mas só de você saber que se você precisar, você vai saber como agir, isso deve te deixar muito tranquilo. De você ser orientado, saber, pô, eu entendo. O que eu faço se der esse erro? Ah, eu faço isso. E outro erro, faço isso. Você vai muito mais seguro. Não entendi. Agora a gente vai terminar esse vídeo aqui, eu agradecer o Rafa. A gente vai começar um outro que ele vai dar umas dicas aí que vão te ajudar muito na sua próxima viagem, que vão te ajudar a economizar dinheiro, a escolher destino, a gente vai mostrar uns segredos dele aí. Então você já fica pro próximo vídeo que vai valer a pena. Conta tudo. Valeu. Valeu.